Igreja querida, com frequência eu vejo pessoas muito inseguras em relação ao futuro, até mesmo inseguras em relação à sua eternidade. Eu vejo pessoas temerosas de serem inadvertidamente, desavisadamente, marcadas com a marca da besta, o 666. Também vejo muitos espertalhões ganhando, lucrando montanhas de dinheiro em cima dessa desinformação, dessa ignorância, e por que não dizer até de muitos por aí, da sua superstição. A marca da besta é um chip que será colocado na mão das pessoas? Irmãos, eu digo para vocês, dificilmente, provavelmente não. As pessoas serão marcadas com ferro, como gado é marcado, com ferro em brasa, ou uma tatuagem. Irmãos, dificilmente não. Mas para nós entendermos esses eventos apocalípticos que estão a caminho, para nós dimensionarmos o real perigo que nós vamos enfrentar, nós precisamos estar seguros de alguns conceitos importantes de toda a Bíblia. Apocalipse é um livro que compõe a Escritura Sagrada, e para nós o entendermos, nós precisamos conhecer e estarmos seguros de alguns conceitos que a Escritura como um todo nos apresenta. Então, em primeiro lugar, para a gente entender algumas comparações, alguns simbolismos do Apocalipse, a gente tem que estar seguro a respeito da doutrina da igreja. Você saberia dizer o que é a igreja? Ou quem é a igreja? Nós entendemos que a Bíblia ensina assim, que o povo de Deus é composto pelo povo de Israel no Antigo Testamento e também pelos cristãos no Novo Testamento. Mas observe, Deus não tem dois povos, Deus não tem duas igrejas. Deus tem um povo, Deus tem uma igreja, e essa igreja é composta por essas pessoas. Israel no Antigo Testamento, os cristãos no Novo Testamento. Uma outra informação importante para entendermos algumas coisas que vamos falar é o significado de dois números. O número 12, no livro do Apocalipse, significa perfeição, e o número 1000, que no Apocalipse significa plenitude. Dito isso, vamos ler o texto que o Senhor reservou para nós nessa manhã. Apocalipse 7, a partir do versículo 1. A Escritura diz assim, relato de João: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então, ouvi outro anjo subindo no oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Gente, a partir desse versículo, o livro vai listar cada uma das 12 tribos de Israel nominalmente, e vai dizer que de cada uma, 12.000 pessoas, membros que a compõem, serão selados. E no final, ainda afirma, João diz: eu ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Como nós interpretamos esse texto à luz da própria Escritura Sagrada? Quem é o Israel de Deus hoje?
A Bíblia explica, Romanos 9, versículo 8 diz: não são os filhos naturais que são os filhos de Deus. Ou seja, não são apenas os judeus, não é apenas a linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, que mudou de nome, passou a se chamar Israel, teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Não são apenas esses. Não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. E quem são os filhos da promessa? Nós que cremos em Cristo. Nós que cremos em Cristo somos os filhos da promessa e, consequentemente, nós somos considerados a verdadeira descendência de Abraão. Então, o que na verdade representa esse número de 144 mil pessoas que foram seladas? Gente, 144 mil é uma conta de multiplicar que não é difícil de fazer. 144 mil é a multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1000. 12 vezes 12 vezes 1000 dá 144 mil. Ou seja, 144 mil, ele não é um número com um valor absoluto real. Esse número, 144 mil, ele é um número simbólico. Esse número, veja bem, nós estamos estudando um livro que ele todo foi escrito com simbolismos. Ele todo foi escrito com figuras, exemplificando verdades eternas. Então, 144 mil não é um número de valor absoluto. 144 mil é um número simbólico. E ele significaria que apenas 144 mil pessoas são salvas? Não. Esse número simbólico, ele está nos ensinando que 12 tribos de Israel, vezes 12 apóstolos que representam a igreja, vezes 1000, o número da plenitude, dá o povo de Deus todo, do Antigo e Novo Testamento. Quem são os 144 mil que foram selados? São todo o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Você poderia perguntar, mas ele descreve as diversas tribos. Da tribo de Judá, ele diz, foram 12 mil. 12 é o número da perfeição. 1000 é o número da plenitude. Então, todo aquele povo de Israel, todo aquele povo da tribo de Judá, na sua plenitude, foi alcançado, selado e salvo. E a mesma coisa vai se repetir pelas outras tribos. Como a gente interpreta isso? Salmo 147, versículo 4. O Senhor determina um número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Deus trata seus filhos individualmente. O Deus que chama cada estrela pelo seu próprio nome, o Deus que criou com detalhes, com cuidado, com capricho, cada uma das estrelas e as conhece profundamente, é o mesmo Deus que nos criou. Essa maneira de redigir aqueles que foram selados explica isso, afirma ou reafirma essa realidade, que Deus trata os seus filhos pessoalmente, por isso tem o nome das pessoas ali. Não dava para colocar o nome de todas as tribos, então vem o nome do representante daquela tribo. Isso quer dizer que ele sabe exatamente o número das pessoas salvas, ele sabe quem são aqueles que lhe pertencem, eles sabem o que aqueles que são seus fazem, estão fazendo nesse exato momento. Vejam, quando Deus olha para nós aqui nesse momento, Deus não pensa assim, tem um montão de gente me adorando ali no acampamento batista de Rio Bonito.
Deus não pensa em termos de montão. Deus não pensa em termos de em termos de pessoas indefinidas, impessoais. É isso que essa listagem está nos ensinando. Que quando Deus olha para a gente, Ele fala assim: estou vendo nesse momento, o Antônio está atento e ele está quebrantando seu coração. Estou vendo a Júlia ali, ela está clamando a mim nesse momento, e eu estou ouvindo o seu clamor. Ontem, quando você foi se deitar, eu vi a lágrima que escorreu do seu rosto. É assim que Deus nos trata, um a um. Lógico que Ele se agrada quando há muita gente dos seus filhos reunida, mas é importante a gente entender isso. Nós não somos tratados por Deus como um bolo de pessoas ou como um montão de gente. Ele nos trata individualmente. Ele se importa com cada um de nós individualmente. E vejam como a visão prossegue. Apocalipse 7, 9. Diz assim, João falando: olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas nas mãos. Naquele momento, a visão foi 144 mil, e Deus chamou aquelas pessoas pelos seus nomes. Então, algumas pessoas precipitadamente interpretam de uma maneira superficial que aqueles são salvos. Céu só teria lugar para 144 mil. Então, irmãos, as vagas já teriam acabado há muitos anos. O que a gente estaria fazendo aqui? Não faz sentido. Os 144 mil são apenas um número simbólico. Mas a visão prossegue, e agora, no mesmo capítulo, Deus mostra uma outra coisa para João. E o que Deus lhe mostra? Uma grande multidão que ninguém podia contar. Aqueles que Deus conhece individualmente, agora João vê como uma multidão incalculável. O que Deus está mostrando para João nesse momento? Que o seu povo é numeroso, que existe um número imenso de pessoas. Aqui, segundo o relato, uma forma de escrever para mostrar que realmente esse número é muito grande, uma multidão incalculável de pessoas, ninguém podia contar. Quem é essa multidão? Diante do trono, com vestes brancas. Então o próprio Senhor revela a João. Ele diz no versículo 14: esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem é essa multidão incalculável? Esse é o povo de Deus. Por Jesus, nós estaremos lá. Nós não estaremos apenas nos 144 mil simbólicos representados por aqueles nomes, mas nós estaremos efetivamente no meio dessa multidão, contemplando a face bendita do nosso Salvador. E ele diz: esses são os que vieram da grande tribulação. O que ele está dizendo aqui? A gente sabe, irmãos, como foi dito ontem, em vários momentos, em toda a história da igreja, os cristãos que levam o cristianismo a sério, eles nunca são vistos como pessoas boazinhas, como pessoas preciosas, como pessoas, para quem está no mundo, agradáveis. Os cristãos, quando eles dizem só Jesus Cristo, por toda a circunstância que envolve o Messias, só Jesus pode salvar, você logo é acusado de ser alguém elitista, preconceituoso, que acha que é o único correto sobre a face da terra, que julga todos os demais, condena todos os demais. Mas essa é a realidade. Então o cristão que se posiciona de maneira firme, segura e comprometida,
ele jamais será bem visto nesse sentido pelo mundo. Em toda a história da igreja, os cristãos sempre passaram, passam e passarão por perseguições e tribulações. E há quem pergunte, mas será que nós já estamos vivendo a grande tribulação? Eu não sei se você soube. Bom, Jonatas, Marcão citaram várias pesquisas que eles fizeram, mostrando a situação hoje da igreja no mundo, dos cristãos no mundo, como alguns lugares a situação é absolutamente terrível, perseguição intensa, pior mesmo do que nos tempos da igreja do Novo Testamento, pior do que no tempo do imperador Nero. É a realidade da igreja, daquilo que a igreja passa hoje. Mas eu não sei se você acompanhou, no dia 24 de dezembro de 2023, centenas de cristãos foram mortos na Nigéria, única e exclusivamente por causa da sua fé. Você quer saber se a grande tribulação começou? Pergunte para a igreja na Coreia do Norte, pergunte para a igreja na China, pergunte para a igreja na Nicarágua, pergunte para a igreja nos países comunistas, pergunte para a igreja no Irã, pergunte para a igreja na Arábia Saudita. Você quer saber se a grande tribulação já está aí? Então pergunte para os países islâmicos, pergunte à família desses heróis, pergunte à família desses mártires. Olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar. E nós estaremos lá, no meio dessa grande multidão. Num dos períodos assim mais difíceis da minha vida, meu amigo Paulo Chager me mandou uma mensagem do Russell Shedd. Eu já li em algumas ocasiões, mas eu queria ler para vocês nesse momento. Então o pastor Russell Shedd, ele escreveu assim: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, sem pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas da missão que você recebeu ficarão no seu corpo, no seu coração e na sua alma. No entanto, no grande dia do Senhor, o nosso general Cristo passará em revista as suas tropas. Então estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Nós estamos, irmãos, nessa grande multidão. A vida pode ser difícil para você, pode trazer marcas profundas, pode ser que algumas dessas marcas nunca saiam e a cicatriz esteja sempre lá te incomodando, mas vai chegar o dia em que, manco, sangrando, cego, olho furado, perneta, você vai estar na presença do Senhor definitivamente. Em que contexto se dá essa operação de selar os servos de Deus? Vejam, nós estamos explicando a passagem em que João vê um anjo que está causando muitas destruições e de repente outro anjo aparece com o selo de Deus, ordena que tudo aquilo pare para que os 144 mil sejam selados, ok? Estamos explicando essa parte. Então, a pergunta agora é: em que contexto isso que acabou de ser dito se dá? Logo depois que Jesus revelou a sua glória, no primeiro capítulo de Apocalipse, nós lemos no sábado de manhã, Apocalipse capítulo 1, vemos ali a descrição de Jesus glorificado. Então Jesus se manifesta glorificado, ele se revela numa visão, obviamente, cheia de simbolismos a João. Então, João é levado ao céu e o texto diz que um livro selado com 7 selos começa a ser aberto. O que isso significa? Um livro em forma de rolo certamente é o livro que contém o plano de Deus e todo o destino já designado pelo Criador. Esse rolo lacrado que começa a ser aberto é onde está registrado
o plano de Deus desde a sua criação até a sua consumação. O que significa romper os selos e abrir o livro? Significa que o plano de Deus será colocado em andamento. Abrir um selo significa que, nesse momento, Deus vai agir. Nesse momento, Deus vai mudar uma situação. Nesse momento, Deus fará algo novo acontecer. Então, os selos começaram a ser abertos lá atrás. Os selos começaram a ser abertos, e à medida que cada selo é aberto, de fato se dá um grande acontecimento. Um primeiro selo é aberto, e aí vem o cavalo branco, que significa conquista. Esse cavalo branco, gente, não é Jesus, ok? Esse cavalo branco, apesar da descrição dizendo que ele saiu vencendo e para vencer, não é Jesus. Jesus está narrando a João o Apocalipse. Então, no momento que ele narra, não é ele a personagem que vai aparecer ali. Jesus está falando diretamente com João. Foi Jesus quem determinou que esse cavaleiro saísse. Paralelamente a esse entendimento, você vê o seguinte: o contexto desse e dos cavaleiros que vão se suceder é um contexto de tragédias e sofrimento. A missão de Jesus jamais seria comparada, ficaria em pé de igualdade com tragédias semelhantes à guerra, fome e morte, que viriam logo a seguir. E assim vem o segundo selo, cavalo vermelho, a guerra. Terceiro selo, cavalo preto, a fome. Quarto selo, cavalo amarelo, a morte. Quinto selo, os mártires clamam para que a justiça de Deus seja totalmente manifestada. Sexto selo, tem início dos cataclismas cósmicos. A partir do sexto selo, as coisas começam a piorar, se é que é possível dizer assim, ainda muito mais. Acontece um grande terremoto, o céu escurece, a lua fica vermelha, o céu estremece, montes e ilhas vão ser deslocados, tão grande será a força dos eventos apocalípticos. Isso nós lemos no capítulo 6. A descrição desses eventos se encaixa perfeitamente com aqueles descritos por Jesus que precederiam a sua vida. Marcos capítulo 13, versículo 24. Naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Irmãos, será um quadro tão aterrorizante quando isso começar a acontecer, que Apocalipse 6 diz que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, vão se esconder em cavernas, entre rochas de montanhas, e eles vão gritar às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. A tragédia chegará a um nível tal, o horror alcançará um patamar, que as pessoas vão buscar a morte, tentando achar alguma saída para o desespero em que se encontram. Elas vão tentar morrer, mas o que o texto diz é que a morte fugirá delas. Então todas essas coisas vêm ocorrendo e sendo relatadas, como eu disse no capítulo 6. Aí começa o capítulo 7, o texto que nós lemos. E ele começa dizendo que João viu 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. E ele também viu outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. E esse bradou em alta voz aos 4 anjos: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Vejam que coisa tremenda, irmãos.
todos aqueles eventos terríveis vêm acontecendo, mas num determinado momento, o juízo de Deus é retido por um período. Todo aquele processo de catástrofes e destruição é interrompido para que o povo de Deus seja distinguido. Irmãos, vejam que coisa tremenda. Tudo para que Deus identifique o seu povo. Deus interrompe as catástrofes, Deus interrompe o seu juízo, até que os seus servos sejam identificados, selados. Há tempos, nós fizemos um estudo sobre as pragas do Egito, e nós vimos que as primeiras pragas do Egito, gente, vou só dar uma explicação, para quem não conhece um pouco mais a Escritura, foram 10 pragas, que Deus determinou que acontecessem sobre o Egito, 10 pragas. Então, o que aconteceu? Nós vimos que as primeiras pragas vieram sobre todo mundo. Quando as águas do Egito se transformaram em sangue, as águas dos israelitas também o foram. Quando as rãs assolaram o Egito, também assolaram a região que os israelitas habitavam. Quando os piolhos infestaram os egípcios e seus animais, também infestaram os israelitas e os animais deles. Entretanto, quando a quarta praga, a das moscas, assolou o Egito, elas não foram achadas na região em que os israelitas habitavam. A partir da quarta praga, Deus passa a fazer distinção entre aqueles que lhe pertencem e os demais. A partir da quarta praga, Deus trata de forma diferente os israelitas e os egípcios. Ele trata diferente o seu povo e o povo de Faraó. A partir da quarta praga, o povo de Deus foi poupado. Vejam, irmãos, essa é a verdade. Guarde isso no seu coração. Não se atemorize como se você não tivesse um Deus como o nosso Deus. Essa é a verdade. Deus estabelece um limite na provação do seu povo. Ele estabelece um limite, sobretudo, para aqueles que o amam, o ouvem e obedecem a sua palavra. Existe um patamar, existe uma medida, um estágio, até onde Deus trata o seu povo da mesma forma que trata o ímpio. Existe um patamar até o qual Deus trata de maneira indiferente o santo e o ateu, o santo e o zombador. Mas a partir de um momento, Deus poupa o seu povo. Veja o que aconteceu ao longo das pragas do Egito. A partir de um certo momento, as pragas não cessaram, as pragas continuaram, mas o povo de Deus não sofreu mais com elas. Até o momento era tudo igual, mas a partir de um determinado instante, Deus tratou o seu povo de forma diferenciada. As pragas prosseguiram, mas o povo de Deus não foi mais atingido. Foi poupado, foi distinguido, tratado com deferência, recebeu a graça do Todo-Poderoso, seu favor e sua misericórdia. Irmãos, o mesmo vai acontecer nos eventos escatológicos que estão a caminho. Apocalipse 7:3. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Todo aquelas cenas inimagináveis do mundo se acabando do capítulo 6, nós estaremos ali, sendo tratados de igual para igual com o ímpio. Mas a partir de um certo momento, nós seremos tratados de maneira diferente. Nós seremos tratados de uma maneira diferenciada. Seremos provados até certo ponto,
mas na hora devida nós seremos tratados com distinção. Aquela questão, tem gente que fica apreensiva, acreditando que pode receber a marca da besta inadvertidamente. Acabaram de lançar uma tecnologia nova, que vai fazer todo o serviço de um celular, em forma de um piercing. Você bota o piercing na orelha, depois você fala no telefone, você vê vídeo em 3 dimensões na sua frente, tudo que você faz hoje através do celular, você não vai precisar de nada, apenas o piercing na orelha. Meu Deus, boto o piercing ou não boto? Será que isso não é a marca da besta, o sinal do anticristo? Meus irmãos, nunca, jamais, sob hipótese alguma, um servo de Deus receberá a marca da besta. Observa isso, nós estamos no capítulo 7 de Apocalipse. A besta, ela só irá enfileirar os seus vassalos para marcá-los lá no capítulo 13. No 7 recebemos o selo de Deus, mas os servos da besta só serão marcados no capítulo 13. Você observa, nós já teremos sido diferenciados, nós já estaremos em absoluta segurança, nós já estaremos protegidos por Deus. Sabe por quê? O servo de Deus não vai receber a marca de Satanás. Não é porque ele é esperto, não é porque ele está vigilante, é porque Deus vai preservá-lo. Quando nós formos poupados dessa hora, não será pela nossa própria esperteza, não será pela nossa perícia, não, pelo nosso conhecimento, não, será pela misericórdia do nosso Deus. Nós já teremos sido protegidos, guardados, diferenciados. Deus já estará nos tratando de uma forma diferente. E dito isso, irmãos, vamos fazer algumas aplicações. A primeira aplicação que eu queria fazer para o meu coração e queria sugerir que você fizesse para o seu também certifique-se de que o selo de Deus já está sobre você. Calma, vou explicar. Certifique-se de que o selo de Deus já está sobre você. Quando nós falamos a respeito do Apocalipse, já repetimos aqui algumas vezes, Apocalipse é uma linguagem figurada. Quando ele narra os eventos, a parada de todo o processo de destruição dessa ordem como a conhecemos, para que o povo de Deus seja selado, tudo isso é linguagem figurada. Deus não esperará para selar os seus filhos apenas no momento que os céus estiverem se desfazendo. Quando você vê Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, você lerá ali o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Você está entendendo? Esse selo de Deus não é algo que nos será dado apenas no futuro, em meio a todos aqueles eventos apocalípticos. Ali é uma linguagem figurada para dizer que Deus irá nos separar, nos poupar, nos guardar, nos defender, nos preservar. Mas a realidade agora, por isso foi explicado que a Bíblia toda é uma só e nós precisamos interpretar Apocalipse frente aos conceitos que a Escritura traz. Então vejam, o apóstolo Paulo nos ensina isso. Quando vocês ouviram e creram na mensagem do Evangelho, vocês foram selados com o selo de Deus. Quantas pessoas aqui já deram ouvidos à mensagem do Evangelho? Deu ouvido à mensagem do Evangelho? Se eu fosse você, eu não ficava com a mão baixada não. Você deu ouvido à mensagem do Evangelho? Você que ouviu,
Creu na mensagem do Evangelho? Irmãos, descansem. Nunca, jamais, sob hipótese nenhuma. Boa, Raquel, levantando a mão ali com convicção, nem abaixou. A gente está falando, já estamos num outro assunto, ela continuou com a mão levantada. Boa, Raquelzinha. Gente, nunca, sob hipótese alguma, os filhos de Deus irão receber a marca da besta. Desde o momento que nós nascemos de novo, desde o momento que recebemos Jesus, desde o momento que nós ouvimos a sua mensagem e cremos nela, nós fomos selados. De uma maneira bem prática, queria comentar isso com vocês. Quando algumas pessoas se aproximam de um cristão, elas tendem, pelo menos a gente espera assim, tendem a observar nele um comportamento diferente. Quando uma pessoa se aproxima de um cristão, de fato comprometido com Jesus, ela pode observar, normalmente, alguém que é amável, alguém que é manso, alguém que é santo, alguém que exala o bom perfume de Cristo. Algumas vezes, esses conhecidos que se aproximam de nós, eles chegam a comentar algo assim: poxa, eu notei que você mudou de uns tempos para cá. Eu notei que você é outra pessoa. Olha, eu gosto de estar com você porque você parece que irradia uma alegria diferente. Eu gosto de estar junto de você. Poxa, você inspira uma paz tão grande. Eu sinto prazer de estar com você. Eu gostaria de ter isso também. Gente, essa é uma forma de identificarmos que já recebemos o selo de Deus na nossa testa. Você está entendendo? As pessoas olham para nós e veem, esse aí é diferente. Como que ela pode saber isso? Ela olhou na sua testa e viu o selo. Não é um selo real, é simbólico. Essa atitude é a atitude de alguém que já foi selado no Espírito. E isso é totalmente passível de ser observado, constatado, assegurado. Vou além. Eu diria para vocês que optar por um retiro calorento, em Rio Bonito, num feriado prolongado, ao invés de outras opções de descanso e lazer, é mais um sinal para ajudar você nessa busca de certificação de você averiguar se já recebeu o selo de Deus. Sentir prazer em orar, sentir prazer em ler a Bíblia, sentir prazer em buscar uma vida santa, é mais um critério a favor. Você consegue observar se o selo de Deus já está sobre a sua vida? Com base nessas simples dicas de referências, você já pode fazer uma autoavaliação. Você precisa observar, você deve se certificar se você já recebeu o selo. Se você ainda não consegue, busque ser selado e evidenciar esse selo o mais rapidamente possível. A gente falou aqui no paredão, eu me lembro de uma exortação que Jonathan Edwards fez, ou fazia rotineiramente para sua filha, ainda criança. Jonathan Edwards falava para sua filha o seguinte: filha, não dê descanso à sua alma, até que fiquem evidentes na sua vida os sinais de que você foi alcançada pela graça de Deus. Ninguém deveria dar descanso à sua alma, dormir em paz, sossegado, acreditando que está salvo, se ainda não expressou de fato sinais de que ele foi alcançado pela graça. Alguns desses sinais acabamos de citar aqui. Certifique-se de ter sido selado, busque intensamente. Ouça o seguinte: esse selo fará toda a diferença em sua vida nesses tempos que se aproximam. Esse selo fará
toda a diferença na sua vida nesses tempos que se aproximam. E esse selo será decisivo para o momento que você entrar na eternidade. Segunda aplicação: não tema o que está por vir. Virão tempos difíceis, mas o Senhor continua reinando. Você já esteve em meio a um furacão? Eu me lembro que há muito tempo atrás teve um furacão de verdade, classificado como furacão, que passou por Niterói, o lugar onde eu morava, que tinha uma vista assim, no meio de algumas árvores. Gente, foi aterrador. Eu já vi um furacão, não sei se você já teve a oportunidade de ver. Já passou por um terremoto? Eu nunca vi. Minha cunhada, que já passou, falou que é a pior sensação talvez que uma pessoa possa ter. Nunca passei por um terremoto, também nunca vi um maremoto, mas eu já vi uma ressaca. Eu vi aquelas ondas imensas que entraram na Baía de Guanabara alguns anos atrás. Quando você vê esse tipo de coisa, qual a impressão que você tem? A impressão é que esses fenômenos da natureza acontecem de forma caótica, de forma descontrolada. Mas o texto que nós lemos mostra uma realidade bem diferente. O que o texto ensina é que num determinado momento, simplesmente Deus deu uma ordem: pare o vento, e o vento parou. Toda a criação, irmãos, toda a criação, incluindo os cataclismas cósmicos, estão sob o controle do nosso Deus. Se Deus determinar que vai ventar, gente, vai ventar e não há quem possa impedir. Se Deus determinar que não vai ventar, não ventará e ninguém conseguirá mudar essa realidade. Os terremotos, os maremotos, a destruição das árvores cessaram por uma simples ordem sua, até que os seus filhos fossem identificados, para que o processo de desfazer esse mundo, essa ordem decaída, voltasse e fosse retomado. Então, gente, não tema a besta, não tema a sua marca, não tema o anticristo, nem as forças espirituais do mal. Eles não têm liberdade de ação contra a sua vida. O mal, com todo o seu furor, ele não tem liberdade de ação total. O mal fica restrito aos limites impostos por Deus. Não se esqueçam, Deus permite que seus servos sejam provados, testados e suportem as crises da mesma forma que os ímpios, os corruptos, ateus e zombadores, até um certo ponto, a partir do qual eles são tratados de forma diferenciada. Não tema o que está por vir. Virão tempos difíceis, mas o Senhor continua reinando. Terceiro lugar, olhe para o futuro com alegria, confiança e coragem. Olhe para o futuro, ainda que você saiba do que está para acontecer. Olhe para o futuro com alegria, confiança e coragem. O mesmo Deus que enviou as pragas do Egito, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para Israel passar e impediu que o exército egípcio fosse atrás, o mesmo Deus que estancou o Rio Jordão, o mesmo Deus conduzirá todo o processo de consumação da história. É o mesmo Deus. Da mesma forma que Ele permitiu que Israel enfrentasse 3 pragas, mas depois poupou seu povo, então Ele vai nos testar, Ele vai nos provar, como faz com ímpios e corruptos. Eu quero dizer a vocês, guarde também isso no seu coração, por favor. Virão tempos difíceis. Algumas pessoas vão adoecer. Algumas pessoas entre nós vão sofrer. Pessoas queridas, amadas, preciosas de nós, vão falecer, vão partir desse mundo. No entanto, não duvide em momento algum, o Senhor
nos guardará dos dias maus que virão sobre a terra. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada atingirá você. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda. O Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Quando chegar a hora devida, e essa hora está próxima, o Senhor vai fazer distinção entre aqueles que o temem e os demais, entre os que o amam e os que lhe são indiferentes, entre os que de fato confiam nele e os que o desprezam. Todo esse processo de desfazer esse mundo decaído ocorre para que o Senhor, agora sim, faça novos céus e uma nova terra, repleta de alegria e abundância de paz, onde habitaremos para todo sempre com Ele. Irmãos, vejam que coisa maravilhosa. Ontem Felipe falou da estrondosa e magnífica festa que haverá no céu. Então, irmãos, é exatamente isso. O Senhor está nos avisando, virão tempos difíceis, mas esses tempos não serão o final. Você vai passar por dificuldades, mas essas dificuldades, elas apenas vão mostrar que você ainda não chegou no final do projeto que Deus designou para a sua vida. Você vai passar por problemas e dificuldades, mas Deus garante, Ele estará ao seu lado. Por isso, é absolutamente possível, sabendo as coisas que estão prestes a vir sobre toda a terra, nós passarmos por isso com alegria, confiança e coragem. Sabem por quê, irmãos? Nós sabemos que tudo isso será por um tempo curto e definido. Deus não irá se estender desnecessariamente nesse período. Ele, ao contrário, o livro do Apocalipse assim afirma, abreviará o tempo por amor a nós. E assim, enquanto a sociedade que despreza o nosso Deus irá ver esses acontecimentos com terror, com horror, com medo extremo, a igreja irá continuar caminhando firme, segura, com esperança, certa de que a sua redenção agora está muito próxima. Então, enquanto o mundo vir, olhar para todos esses acontecimentos, atemorizada, a igreja caminhará feliz e segura, consciente de que ela está em direção a uma grande festa. A igreja, enquanto o mundo não sabe o que vem pela frente e se assustará terrivelmente, a igreja está se preparando para uma festa. A igreja está se preparando para uma festa de casamento. As pessoas olham para o futuro com terror. Nós olhamos com imensa alegria, coragem e esperança. Vamos orar, irmãos? Senhor querido, aplica essa palavra na nossa vida. Durante todo esse feriado, o Senhor nos falou sobre isso. Tempos difíceis, seguido por tempos magníficos, indizíveis. Como a tua própria palavra diz, jamais nenhum homem pensou, imaginou, ninguém nunca jamais ouviu ou foi capaz de supor as coisas tão maravilhosas e gloriosas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, Senhor, firma, grava essa verdade nos nossos corações, para que a gente passe pelas crises, sofrimentos, tribulações, perseguições, com o coração firme no teu altar, diante do Senhor, totalmente disposto
a levar a missão que o Senhor nos deu às últimas consequências. Senhor, mantenha as tuas mãos estendidas sobre nós e completa essa tua obra sobre nós. É assim que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.